Muito bom dia a todos, caros irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Associação Júdico Espírita de Pernambuco, a AGPE. Hoje, com grande honra, estamos iniciando terminando o mês de março, hoje dia 23 de março de 2025, e temos a grata satisfação de estarmos aqui hoje com o querido amigo Fernando Lins, que irá tratar do tema perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então, Fernando Lins, com a palavra. Com vontade. Bom dia, seja bem-vindo à nossa área. Pessoal, bom dia. Bom dia. Bem, pessoal, é um grande prazer estar pela primeira vez na rádio com vocês, já que ter me chamado. Eu não gosto da palestra muito dia, quando se for só virtual. Se precisar ter vontade de ser presencial e sendo virtual, sendo filmado, eu não tenho muito problema, eu prefiro. E, como eu disse, eu sou bacharel em Direito, sou jurista, não vou mentir, realmente não estou dando charme, mas a gente está no mesmo barco, tentando levar o direito a quem não tem. Então, veja, o tema de hoje é um tema muito presente na minha vida, vocês vão entender ao longo da história. E, como está ali, eu dissolvo um pouco a quantidade de casas, mas essa é a 26ª palestra que eu sou do mesmo tema. O tema mais recorrente, eu gosto muito de fazer essa palestra quando eu chego pela cara pela primeira vez. Os motivos são muito claros. A primeira coisa que a gente tem que refletir é sobre quando ocorre o fenômeno da morte, antes de ser escrito sobre o católico e depois sobre o espiritismo, a gente nunca sabe quando é que a morte vai chegar agora. Existe uma data fixa? Ela chega de surpresa, não, ela é determinada, eu refiro bem, levando para esse lado do determinismo, uma das coisas são mortes coletivas. Chico Xavier dizia que na década de 60 houve um grande incêndio famoso no circo em Niterói. E essa pessoa, quem tocou fogo no circo foram dois empregados que estavam com raiva do circo. E causou uma tragédia, matou mais de 70 pessoas. Aí Chico dizia o seguinte, que veja, a chegada desse pessoal, coincidentemente estava no mesmo local, tudo junto, aconteceu aquele caso do incêndio e morreram junto, tinha muito a ver com o karma coletivo, com resgate. Gente que na França trocou fogo em alguma coisa, não tem nem nada. E aí, a gente vê desastre de aviões, algumas situações que gente de repente vai embarcar, perde o voo, atrasa, não morreu. Aí nessas horas, para entender que pode ser que essa coisa está mais ou menos entendida. Mas, olhando para o lado individual, Divaldo Franco ele fala tem um microfone? Aí veja, Divaldo chega com eu vi essa história há mais de 30 anos. Num Fórum de Debate Espírita, é o maior evento que lá César Costa fazia no centro. Então, esse Divaldo ia normalmente ao abrir ou encerrar a reunião. E nesse dia, o tema da palestra era maravilhoso, era sobre a morte e o morrer, no dia de finados. A primeira frase que eles falam, já dá uma tese de mestrado. Finados que não se findaram. Ele começa a palestra, já trazendo a certeza de que a morte não existe, que a morte foi ilusão dos sentidos. Todos continuam vivos após a morte. E aí, ele narra uma história passada na cidade de Bagdá, no Iraque, um homem, um senhor muito poderoso, muito rico, cheio de escravos e tal, e ele tem um dos preferidos que o servia, ele pede para que ele vá no mercado para comprar alguns sais. Ele vai tomar um banho na parte da tarde. O
jovem foi muito feliz, gostava de atender o seu homem, o senhor. Quando entra no mercado de Bagdá, aquelas vielas, todo mercado é desse jeito, nas cidades antigas, principalmente. Aí quando ele cruza uma esquina, se depara com a morte, frente a frente. A morte olha para ele, toda de preto, dentro dos ossos, aquela foice. Aí ele começa a passar o dedo numa lixa. Quando ele olha, ele se desespera e volta para casa correndo. Aí chega para o pai, o patrão dele, né? O pai disse: olha, eu acabo de encontrar a morte frente a frente. E reza a tradição, quando a gente se encontra, a morte vem em uma cidade, ela vai levar alguém. Eu sou muito jovem, eu tenho toda a vida pela frente, eu casado, tenho filhos. Eu queria que o senhor me emprestasse um cavalo. Por quê? Porque eu quero fugir para a cidade de Samaria. Que consta, a cidade existe, eu fui no Google, 120 quilômetros. Eles deu o cavalo, esse cavalo, vamos correndo. Você chega de cavalo, você chega. Você chega de bicicleta, você vai de cavalo. Aí, de tarde, o homem resolveu ele mesmo ir no mercado. Queria pedir a ninguém, foi passear. Quando ele cruza uma esquina, se encontra com a moto. Aí faz: o senhor de novo, importunando o meu dia, a moto olha para ele, você não entende, é a primeira vez que eu lhe vejo. Não, hoje de manhã, meu pegado tal, ele viu aqui, foi com o carro correndo, saiu muito medo. Ele olha, como é o nome dele? Onde tal? Ele passa a mão na lista assim, coisa estranha. Realmente, ele está nessa lista. Eu vou encontrar com ele daqui a 10 minutos na cidade de São Paulo. Ou seja, você fugiu tanto. Era o seu dia. Não tem jeito. Eu lembro que, Roberto lembra disso, em 2011 eu caí numa moto. Fiz todas as doidices. Eu era motociclista experiente, mas fiz todas as doidices de motociclista. Imprevidente, pegando uma moto de um amigo emprestado, sem minha experiência. Resumo da obra. Caí lá perto de Simbres, pesqueira, na estrada de barro, de Rio de Janeiro, um lugar que não tinha nada, coisa nenhuma. Eu quebrei a clavícula, quebrei 11 costelas, furei o pulmão. Se eu tivesse furado dois, eu teria morrido. Eu caí de lado, só foi esse. A médica me diagnosticou só com a clavícula quebrada dentro dele. Eu vi uma fiorinha normal, né? Eu podia ter tido um pneumotórax, ter morrido por falta de ar, se tivesse tido um problema nos dois pulmões. Então veja, era o dia de morrer? Não. Era o dia do cidadão ali morrer. E ele morreu na cidade de Samara. Então veja, todo mundo tem um momento de encontro com a morte. Todos nós aqui, na idade que temos, assim. Alguém morreu na nossa família, impossível. Né? Pode ter sido pai, pode ter sido irmão, pode ter sido amigo, pode ser filho, infelizmente filhos, que é a dor mais difícil. Mas o meu encontro com a morte foi muito precoce. Eu tinha 6 anos e meio. Dia 25 de novembro de 1966, a morte bateu. Ela arrombou a porta, não bateu na sua ela saiu, chegou chutando, chegou chegando. Minha mãe, 9 filhos, todos parto normal, tendo um problema de varizes nas das pernas, resolve fazer uma cirurgia de varizes, aliado no mesmo dia, uma plástica de barriga. Para recuperar, né? A plástica dele tem uma barriga, meu pai é um vaidoso, talvez ela querendo agradar. E aí, vai para o hospital de polícia militar, né? Não é Santa Joana, não é Memorial Estado, é uma tecnologia antiga. E aí, de repente, ela tem uma embolia pulmonar e chega a falecer. É um dia inesquecível, porque eu lembro do dia que eu tio entrando na minha casa para dar notícia, porque não foi meu pai não teve coragem. Meu irmão devia estar com ele, meu irmão mais velho. Somos novos, eu era mais novo, meu irmão mais velho tem 19. E aí, na hora que meu tio entrou, eu morava na Boa Vista, naquelas casas de porta de janela, que é a coisa do menino. Quando ele abriu a porta na frente, eu me lembro, como fosse hoje. Quase 60 anos, né? São 58 anos, 59 esse ano. E aí, eu tenho uma irmã minha que foi traumatizada, porque com ele não tem nada a ver com a história, ele foi o portador da manutenção, mas ela só a terapia permitiu que ela dissociasse uma situação da outra. E aí, todo o processo de viver sem a mãe, você até 9 irmãos, graças a Deus a gente manteve uma união até hoje muito presente. A dor nos uniu muito, por um problema de dificuldade de briga, confusão, todo mundo se dá muito bem. E até essa data eu não tinha resposta. Eu era católico, fui até os 31 anos, eu não me revoltei. Uma tia minha deu um depoimento, ela morreu há quase 90 anos, 97 anos, então eu não sei, ficou triste e tal, mas você levou a vida. E aí, como é que se diz? E aquela pergunta, né? Onde eu vou dar a resposta para isso? Porque uma mãe de 9 filhos, entre 6 e 19 anos, morre
aos 40 anos de idade. Qual a explicação para isso? Se você um antes. Essa pergunta é muito difícil você ter respondida. E aí eu não tenho resposta. Como 14 não tenho resposta. Até que no dia 5 de dezembro de 1991, eu ganhei o Evangelho, segundo o Espiritismo de presente. Um amigo que tinha sido funcionário do metrô, eu fui do metrô 11 anos e meio, depois fui para a prefeitura, entramos juntos com o Roberto, em 96. Esse amigo tinha entrado no plano Collor, aquela conversa mole de demissão voluntária, saiu do emprego federal e ficou sem emprego. Estava numa livraria espírita entregando livros, dando de presente, vendendo, e ele me deu o Evangelho. Nesse dia, ele deu para algumas pessoas. Na minha vida, floresceu. Não sei nada dos outros. Realmente floresceu. E a partir daí, eu fui ler a codificação toda. Primeiro o Evangelho do Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, terceiro o Livro dos Médios, porque eu não tinha, mesmo sem ter me dado a florada a vida toda, eu fiz questão de ler o livro para entender o fenômeno. Aí fui ler Céu e Inferno, o Fim, a Gênese e o que é o Espiritismo, que é aquele livro resumo básico. Se me perguntar qual é o livro que você realmente viu que isso é uma coisa séria, Céu e Inferno, segunda parte. Tudo é muito respeitável, mas Céu e Inferno, segunda parte, ele é depoimento dos espíritos, desde os mais evoluídos, que acompanham o seu próprio velório já consciente, até espíritos sofredores, suicidas, tudo, é muito difícil de ser verdade. Não dá para dizer que aquilo é uma obra de ficção escrita daquele jeito, quero escrever aquilo. Então, a partir dali, eu cheguei para uma próxima etapa, na qual eu tinha um amigo que trabalhava no metrô comigo, eu trabalhava no centro de controle operacional do metrô. Nessa época, eu já era engenheiro. Aí ele era do centro de controle e era o vice-presidente do centro espírita, chamado AETEU, Associação Espírita de Trabalhadores da Evangelho Universal, lá em Socorro. Eu disse, André, eu já tenho a qualificação toda, eu gostaria de ir para o centro para participar da Renda Mediúnica. Eu quero ver o fenômeno na prática. Não tinha nenhuma, vamos dizer assim, expectativa em relação ao fenômeno que é eclodindo em mim, mas eu queria vê-lo na prática. Eles não tem problema, vamos tal dia, marcou uma quinta-feira, você entra no centro antigo, bem humilde, atrás do 14R ali em Jaboatão. Você tem uma sala de reunião ou de estudo, atrás tem uma porta, você vai com uma sala mediúnica. Quando terminou a primeira parte, eu fiquei na expectativa, eu vou entrar ou não vou entrar. Se você for para o Jefa, que é o centro espírita que participa, verdade, e qualquer outro centro espírita sério, é difícil, quase impossível, você chega no primeiro dia, tem aquela qualificação toda e vai estar no mediúnica. É muito difícil. Você vai ter que mostrar que é trabalhador e tal, pode até ser para essa entrada que você tem um fenômeno que é eclodido, você precisa estar educado, tudo mais. Com certeza não. Mas eu entrei. E depois eu perguntei a ele, por que você deixou? Bem, Fernando, eu vi uma voz. Eu disse, entra ou não entra? A voz me disse assim, vista no irmão, eu deixei você entrar. Só, eu agradeci muito. E foi muito importante esse começo. E aí, a princípio, fiquei sentado, né, do lado de fora, assim, só observando, de olho aberto, vendo psicografia, psicofonia, doutrinação, passe, que é normal, não é no mediúnico. No terceiro ou quarta semana, ele disse, Fernando, hoje tu vai sentar na mesa. Tá bom. No espectador, eu sentei, fechei os olhos, com a mão em cima da mesa. O tempo começou a passar e, de repente, meu irmão começou a mexer sozinho. Sozinho. Eu disse, olha, isso é mecânico. Não sou doido. Não sou eu que estou fazendo esses movimentos involuntários. Porque Chico Xavier tem uma idade mecânica que ele escrevia, não passa pela mente. Ele não sabe o que está escrevendo. Quando é sempre mecânico, você tem uma noção. Mas eu não estava escrevendo nada, só uma mão tremendo. Aí me deram uma caneta, pedaço de papel, eu comecei a fazer um movimento lá. Eu vi que eu não estava escrevendo nada, eu só estava rabiscando alguma coisa. Passou-se meia hora. Depois de meia hora, eu abri os olhos, acabou olhando. Aí eu vi, eu olhei para o pedaço de papel, tinha um círculo, não era um círculo perfeito, era uma esfera. Mas o que me chamou a atenção? Uma caneta bic, escrita fina, não tinha um milímetro em branco. 100% azul. Onde tinha círculo, tinha tinta. Ou seja, eu acho que se eu olho aberto, meia hora eu quiser pegar uma caneta escrita fina para não deixar risco nenhum,
talvez eu não consiga fazer, eu fiz de olho fechado. Eu disse, rapaz, não é uma obra-prima não, mas é interessante, né? Aí eu disse que a semana seguinte aconteceu de novo. Felizmente eu perdi esses 2 papéis, porque eu me mudei muito desde que eu casei com minha esposa, numa dessas, perdi nada, perdi isso. E aí, o que aconteceu? Eu saí, tipo assim, agora é verdade, eu sei como é o fenômeno, eu sei de mim. Isso avançou? Eu disse, não, por que não avançou? Porque, não sei você, eu tenho formação de engenharia também, como o Roberto. E ele é muito racional. Então, se ele não me tomar e eu não saber o que está acontecendo, eu penso que sou eu. Aí na hora que eu começo, nada atrapalha mais o intercâmbio mediúnico, porque a dúvida do médium para saber se ele é ele mesmo. Você está espiritualmente conectado com outro espírito desencarnado, aí você, em vez de se entregar a ele, ser assim, por osmose, está passando as informações, e você duvida. Sou eu, não sou eu? Aí isso nunca vai para frente. Mas existe uma coisa que todo mundo tem, né, chamada intuição. Intuição é uma verdade que sempre você tem. Você está no bem, você está equilibrado, você está levando uma vida cristã, a intuição será boa. Porque quem a acompanha são espíritos evoluídos. Eu sempre cito assim, como é que você se livra da obsessão, que é muito, todo mundo não pode ver da obsessão, está aqui no espírito. Isso é muito simples. Você tem um rádio AM, e o obsessor também tem um rádio FM, e você se conecta com eles, então eles fazem. Aí você resolve se livrar dessa influência. Aí você aumenta a sua frequência mental. Como é que você faz? Você monta um rádio FM. O rádio FM é aqui. Eu duvido que o cidadão que tem um rádio FM consiga assistir CBN na rádio FM. Ou rádio jornal. Pega. Do outro jeito é do mesmo jeito. Ao contrário do mesmo jeito. Então, a maneira que está acontecendo da obsessão é você aumentando o seu valor vibratório. Se você vibra no bem na frequência vibratória maior, o cidadão fica embaixo aqui, não chega nem a dar canelada. Ele não consegue me atingir, entendeu? Aí, o tempo passou e uma coisa que eu não tenho nenhuma expectativa na minha vida, eu ganhei um grande presente. Depois de alguns meses, para não é teu, lá tem um local que tem duas salas, né? Uma embaixo e em cima, eu estava lá de baixo, lá de cima estava outra equipe. Aí André Luiz, amigo meu, disse, Fernando, essa mensagem é para você. Aí eu peguei essa mensagem da minha mãe. Né? Fui para casa, mostrei a minha esposa, fiquei muito feliz, emocionante. Mas não caiu a ficha. Ficava muito sutil. Quero dizer a mensagem. Caiu a ficha depois. Querido filho, fé, vírgula, confiança em Cristo. Nunca deixe o caminho que escolhestes, pois graças a Ele estamos juntos novamente. Nunca deixe o desânimo de fazer morar na sua vida, pois eu estarei sempre ao seu lado. Trabalho, amor, caridade, tua mãe em Cristo. A mensagem é bonita, a mensagem é profunda, é curta, mas ela diz muita coisa. Mas ela tem nuances que só no dia seguinte eu vi. Gente, a vida depois do feto é forma isso é um vocativo, né? Quem é que. Qual era o meu apelido de infância? E minha mãe me chamava, e meus irmãos me chamavam, e meus sobrinhos mais velhos me chamavam. Eu tenho muitos sobrinhos, mas tem da geração mais velha, sobrinho mais de 50 anos. Meu apelido era Fé, né? Fé, Fézinho, tio Fé. Então, ela mudou uma vírgula, o médico achou que do filho Fé é fé em Deus. Ah, não, filho do filho Fé, era fé mesmo. Ela estava se identificando para mim. Se isso não fosse o suficiente, aí você pergunta, qual é o nome do médico que escreveu a mensagem? Tinha Adilene, tinha Alice, tinha um bocado de gente ali. Mas não, qual é o nome do médico? O nome dela era Alice. Qual é o nome da minha mãe? Maria Alice. Alguém sabia disso? Não. Então, o mundo espiritual fez tudo isso para mostrar que era uma mensagem que merecia respeito e era verdadeira. Essa mensagem convenceu meus irmãos? Não. Ninguém comentou, já mandei alguma vez. Recentemente mandei no grupo do WhatsApp. Continuou sem tocar. É formação católica. Tudo bem, eu respeito. Cada um tem a sua verdade, né? Então, isso aí foi um grande presente. E encerra, vamos dizer assim, a parte inicial da palestra, né? Que a gente fala um pouco. E até eu faço uma justificativa a vocês. Por exemplo, eu tenho uma orientação no Centro Espírita que eu participo do GEF, que em palestra você não deve falar do palestrante.
que a doutrina tem que ser exaltada. Tanto quando eu preciso falar alguma coisa de histórias minhas, que eu acho que é importante dentro do contexto, eu digo que é um amigo, tá bom. Mas essa história, que no caso seria um testemunho, no caso seria um testemunho, não dá para terceirizar, gente. Não dá para chegar e dizer que foi fulano, foi fulano, esse foi eu. Quem se encontrou com a morte? O tema é perda de pessoas amadas e morte para todos. Quem se encontrou com a morte aos 6 anos? Quem se reencontrou com a vida após a morte aos 31 anos? Quem se encontrou com a mãe aos 32, 33 anos e outras oportunidades? Foi eu. Então, quem construiu, vivenciou uma prova, vencendo, através do estudo, através do raciocínio, através do testemunho que o músico já veio trazer da vida após a morte da pessoa tão querida minha, foi eu. Então, infelizmente, é como eu disse, né? Esse impacto não dá para dizer que foi outra pessoa. O impacto é completamente diferente. E aí, a gente entra no tema reflexões sobre o título da palestra, né? A luz do Consolador. Primeiro, a morte, ela contraria a lógica quando ela é prematura. Pois os filhos esperam enterrar os pais e não o contrário. Isso aí é óbvio. Ninguém consegue entender quando o filho nasce e vai embora de forma rápida ou não tão rápida. O pai, dependendo da idade do pai, não quer enterrar um filho. A perda de uma pessoa amada e a morte prematura são desafios difíceis e dolorosos. Realmente, é muito difícil, é muito doloroso. Eu sei o que eu passei. Eu consegui vencer, mas sofri. É muito difícil passar a vida toda sem saber que sua mãe não está presente na sua vida. Engraçado, está diminuindo. Não era para diminuir, não, mas. Bota só o slide, Roberto. Para eu não me ver, não tem problema não. Entendeu? Reduz aí, bota só o slide ali, ó. Não, ali na direita. Ó. Ó. Agora tem que voltar, né? Eita. Tem que voltar. Não, voltar na palestra. O que é que está ali? A separação é. Não, certo. A separação temporária é quando são possível. Pronto, passei. Mais um. Pronto. Aí eu vou trazer uma testemunha. Eu ouvi uma palestra de Alan Dutra, né? Que é juiz, né? É juiz em Minas Gerais. Alan Dutra pergunta, muitas vezes nós perguntamos por que Deus permite a dor. Pode passar. Se nós somos uma cadeia de vida ligada à grande vida, por que Deus nos permite enfrentar o sofrimento e a dor? Pode passar. Possível. Por que a perda de um ente querido? Por que uma doença? Por que uma doença? Por que o revés financeiro? Por que uma dificuldade efetiva? Por que a dificuldade efetiva? Por que a inibição física? Por que a inibição física? Pronto, para frente. Porque esses recursos são recursos de evolução para aprimorar e fortalecer a alma. Você, quando tem um filho, todos nós aqui devemos ter filho, não sei. Quando a gente tem um filho e faz todas as vontades do filho, esse filho não está preparado para a vida. Né? Ele, com certeza, vai ter dificuldade na escola, depois no ambiente da faculdade, no ambiente de trabalho, porque a vida tem seus obstáculos. A vida é difícil, não é fácil você simplesmente ir pela vida fazendo o que você quer sem ter muita substância. Você não tem profundidade.
Não fosse as intempéries, não fosse a dificuldade, nós estaríamos ainda no tempo das cavernas, sem aprimorar nossa inteligência e sem embelezar os nossos sentimentos. Ou seja, na época das cavernas, lá na pirâmide de Maslow, só é necessidade fisiológica, né? Você só queria fazer o quê? Sede, fome, frio, necessidade fisiológica, reprodução, sobrevivência. Entra numa caverna, não sabe que tem um bicho lá dentro, não sei se proteger ou não. Isso gerou que as pessoas começaram a se unir, a viver em comunidade para um proteger o outro. Aí começam relações, família, aí começa a religião para outro. Alguém vai lá e domina lá. Sempre vai aparecer alguém querendo explicar forças que não são explicáveis no dia a dia. Mas esse pessoal não está no frente das cavernas até hoje. Por quê? Porque foram para fora, foram para cima, foram para frente, foram tentando se desenvolver intelectualmente para utilizar a seu conhecimento e os seus inventos para dominar a natureza pouco a pouco. Próximo. Esses desafios da vida é que nos proporcionam experiência e nada é melhor, nada mais belo do que uma pessoa vivida, uma pessoa cheia de experiência, uma pessoa que já enfrentou inúmeras dificuldades. Porque essa pessoa apresenta certas características. Ela emana, ela transmite serenidade. Quem já passou por dificuldade na vida e as venceu, e as superou com integridade fundamental, é uma pessoa que emana serenidade, ela é serena, ela é profunda. A gente conhece. Normalmente, veja, eu digo assim, eu não sou manso e pacífico. Eu não sou super evoluído no sentido. Quem é manso e pacífico é evoluído. Você olha, Jesus, Gandhi, Mandela, Chico Xavier, Matheus, todos têm personalidade, são pessoas que sabem o que querem da vida, mas são mansos e pacíficos. É a característica de quem vai herdar a terra, é os espíritos mansos e pacíficos. Ninguém para ver o culto, é muito tempo. Gostei do Robert, já não tem. Bem mais resiliente que eu. Vamos para frente. Uma pessoa que não viveu experiências, que não passou por desafios, ela é superficial. Somente a experiência e a dificuldade dá a densidade e a profundidade, mas só a dor ilumina de um modo especial o nosso coração. Infelizmente, é a opção nossa, viu, gente? Se você está num lugar, você quer evoluir em direção à luz, qual é a receita de bolo? Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral. Você vai estudar, vai fazer o bem à vontade. Desse jeito, as asas do desenvolvimento intelectual e moral vão se desenvolver. Um dia você voa. Espírito puro, você volita e tal. Se você desenvolver só o conhecimento, você simplesmente provavelmente não vai. Do mesmo jeito, se você só faz o bem e não quer estudar, também não vai. Qual o problema? Na hora que você. Qual dos dois é melhor você começar? Qual é a vantagem? O cara que só faz o bem e não estuda, ele pode continuar a vida fazendo o bem e não desperta o potencial que o conhecimento intelectual tem para transformar a humanidade. Então, o cidadão que faz o mal, desenvolve intelectualmente. Eu cito exemplo, Werner von Braun. Werner von Braun, gênio, alemão, nazista, pai da bomba V1, V2, não fez bomba atômica por pouco, porque não deu tempo. A gente Hitler com bomba atômica. Mandando aquela bomba para longe, né, 100 e tantos quilômetros, 200 quilômetros. Ele fez muito mal ali, só usou a inteligência dele para desenvolver a máquina de guerra nazista. Termina a guerra, os Estados Unidos da besta, pegou todos aqueles gênios que podia, arrastou, levou. Pegou, tem universidade, perdoou, ninguém foi preso. Quem é Werner von Braun para os Estados Unidos? Ele é o pai do projeto Apollo. Ele bota o homem na Lua com a missão Apollo. E, gente, botar o homem na Lua modificou alguma coisa na nossa vida, a não ser que a Lua é área de mistério. Com certeza. Hoje, se eu tenho um celular, que ele é milhares de vezes mais potente e mais capacitado a fazer coisas do que os computadores do projeto Saturno, eu tenho graças à viagem do Manu, desenvolver. Porque ela gradeou de transistor. Eu me lembro do metrô,
como eram os equipamentos de 1985, que você mexia uma linha do trem, você dá um comando de rádio, falar, tudo analógico. Aí, esse grande desafio que o John Kennedy fez no começo da década de 60, que terminou em junho de 69, permitiu que o planeta desse um grande salto tecnológico. E veio depois disso, é fruto disso. E aí vem Fernando von Braun fazendo isso. Aí veja, na hora que ele tem um conhecimento técnico e começa a estudar e desenvolver o lado moral, ele vai se convencer que eu estou fazendo certo ou eu estou fazendo errado. Que são 3 etapas na história de uma pessoa. Quando você tem certas pessoas, homens da década, não até Deus, mas meu pai, é década de 40, década de 50. Os homens daquela época faziam certas coisas que ele dizia, não, isso é direito meu. Só que eu não faço em casa. Então eu sou homem. Cansei de ver esse tipo de. Ou seja, o cara está vendo uma coisa errada. Isso pode ser sexo, pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser qualquer dos defeitos da gente que possa ter vícios morais. E você está sempre fazendo o errado e achando que está certo. Não é cultural. Aí, resultado, ele dá um pequeno grande passo. Ele, meu amigo, isso é errado. Não tem como eu achar que isso é certo. Se minha mulher fosse fazer isso, eu gostaria. Não. É básico não fazer os outros aquilo que você quer que faça você mesmo. Aí ele deixa de fazer, não, porque ele não tem capacidade moral ainda de resistir ao vício. Eu já sei que está errado, eu vou continuar fazendo porque eu não consigo fazer, libertar. E aí ele continua fazendo, pelo menos ele andou um passo na casa em direção à luz. Ele sabe que está errado. Aí o grande passo, o gigantesco passo no futuro, é o seguinte, bicho, o errado é o errado, o certo é certo. Não tem condição de eu, espírito, palestrante, não estou fazendo errado. Não está errado, então vou deixar de fazer errado. Aí entra naquela fase que não foi de um político recente, com uma frase, conhecereis a verdade me libertar. Isso é Jesus. E aí, gente, o cara bota o carro brincando assim, bota o carro de cigarro, não é na sua frente, não, meu. Isso não é comigo, isso não pertence mais. Ou seja, você se libertou. E na hora que você se liberta, esse é um grande impulso para a sua vida. É o primeiro nisso. Vamos tentar, pouco a pouco. Mas você conseguiu fazer isso porque primeiro você tem um desenvolvimento intelectual. Você raciocinou. Por isso que eu digo que o desenvolvimento intelectual é importante ser o primeiro. Porque se você começar com o moral, você pode nem errar. Mas você não se auxilia da inteligência para melhorar a sua vida, entendeu? E aí a gente vai. Principais causas de morte prematura, gente. Aborto deliberado é uma praga, né? Todo mundo sabe. Eu tenho uma filha que foi fruto da percepção que o aborto era errado. Minha esposa teve papel no primeiro filho de 3 meses, não teve nada. Aí teve catapora, minha filha com 10 semanas de gravidez, é um risco. A gente chegou e disse, vai fazer o exame de São Paulo para quê? Se der positivo, como está nascendo diferente, vai abortar? Mas não. Não pegar Deus, não teve catapora, teve catapora com 13 anos, nem vacinei, teve catapora genética, graças a Deus, com São Paulo. A segunda causa de morte, desencarnação de criança, que é a morte prematura mais prematura, o suicídio, que é uma palestra que eu dou também muito sempre espírita, porque é muito importante você refletir sobre esse tema, prevenir, trazer consolo, é um tema forte, porque você não pode achar que o suicídio serve para falar em setembro, que é o setembro amarelo. Morre gente o ano todo. Morre gente só em setembro. É eutanásia, que não é uma morte assistida. É eutanásia, você vai para a Suíça, pega um aviãozinho lá, um laudo, o médico dá o remédio na sua mão e você se mata. A morte assistida, o médico dá uma pula. E por fim, os acidentes, né? Os acidentes que eu quase me ferrava, graças a Deus. Ganhei essa moratória. Se fala assim, vai para frente. Aí eu vou lá no moratória. O tempo de vida é fixo, eu avaliar de novo falando. Divaldo Franco se infartou há 30 anos atrás. Eu vi palestra aqui em falando isso. O que ele disse? Ele infartou, saiu do corpo físico, porque o Joana disse, aí, morri.
Aí ela disse, ainda não, estão resolvendo. E ele ficou, fica em oração. Passou-se o tempo, voltou, aí ele disse, de volta, você não vai desencarnar agora não, você ganhou uma moratória. Você tem que continuar dando palestra, tem que continuar trabalhando no seu caminho, se deixar de fazer isso, você desencarna não. Tá bom. O tempo é fixo e variável, porque se tiver um infarto, eu podia ter morrido aos 60 e poucos anos, ele já está com 97, ele vai fazer 98 agora em maio. Por que é que devolveu esse tempo hoje? Pela diferença que ele estava fazendo na vida de outras pessoas não mudando. Então, tu quer ver muito tempo, não é só pensando em conclusão que é tão importante, não. Mas você tem que fazer o bem, ajudar o próximo. Como você vai olhar assim de Luneta, Sampaio e Fernando, está fazendo um trabalho tão bom ali, vamos deixar ele 10 anos a mais. E é desse jeito que isso acontece. Com certeza. Então, deixa de ser isso. Porque, veja, eu tenho uma teoria. Quando a gente vai em carro, tá? A gente passa no posto de gasolina e é colocado o que a gente chama de fluido vital. Você recebe fluido vital para viver um tempo de vida previsto, mais ou menos. 30, 40, 50, 100, 80, tal. Aí você vai. Se você pegar um carro e encher o tanque, e esse tanque, a 80 por hora, ele vai chegar em Serra Talhada. Se você acelerar a 120, talvez ele chegue em Arco Verde. No máximo, custódio. Ou seja, a opção foi sua. Isso é uma analogia ao tempo de sua vida. Você vem e nasce, começa a viver uma vida equilibrada, regrada, toma conta do corpo, da mente, tal, sem estresse, toma remédio, faz exercício, tudo. Você vive mais ou menos a vida. Se você está vendo uma grande diferença de prol da humanidade, você passa do tempo e você recebe talvez um reforço. Se você quiser empurrar o pé na jaca, o que vai acontecer? Você vai morrer antes. Aí André Luiz, espírito do livro Nosso Lar, ele é questionado e chamado de suicida. Durante 7 anos, ele não aceita, não entende. Eu morri de câncer. Como é que eu sou suicida? Aí explico a ele depois que ele tinha nascido, ele tinha, através dos vícios, dos excessos, ele tinha gerado um câncer nele, ele morreu muito antes do tempo que ele ia morrer. O que é uma coisa bastante explicável, porque câncer, ela tem várias razões, várias motivações, mas ela é uma doença extremamente suscetível de interferência da mente, do equilíbrio. Um grande raiva quando já alcança uma vida de regrado já alcança. Então, veja, ele entendeu finalmente que ele era um suicídio inconsciente. Diferentemente de nós, né? A gente já sabe, morrer do mesmo jeito, será consciente. Mas, gente, a nova criatura, como eu disse, não é fatal da linha determinismo, mas é a oportunidade de um duro aprendizado. Realmente, eu paguei o preço muito alto. Isso estava escrito na estrela? Estava. Por quê? Eu falei com um primo, que é neurocirurgião, na época, em 66, ele era estudante de medicina. Se formou em 69. Esse Fernando, eu via a cirurgia da sua mãe. E ela tem uma má formação no pulmão. Se você tem uma má formação no pulmão, se corta, de repente gera uma embolia, é natural que estava escrito na estrela que algo não podia acontecer se ela tivesse feito a cirurgia. Se tivesse, a gente não tivesse tido, entendeu? Então, foi uma coisa que vai aprender. Quais são os propósitos da morte prematura? Cada espírito tem um planejamento reencarnatório, incluindo o tempo de vida. Isso aí é mais ou menos o que a gente sabe. Existe um tempo de vida, mais ou menos. As mortes prematuras podem representar provas ou resgates. Provas ou resgates necessários para os pais. Infelizmente, a gente vai saber as razões depois. São também lições para o que ficam, ajudando no crescimento da fé. Porque realmente quem fica, muitas vezes vai atrás do filho e termina construindo uma fé, buscando essa ausência, a ausência da presença ou a presença da ausência. Ou veja, saudade é sentimento natural. O problema é um apego. Você não pode estar com uma pessoa desencarnando e você dando um escândalo sem aceitar. Eu vi isso no Centro Espírita que participei, né? A morte do mundo maravilhoso, seu Caetano. Espiritual muito evoluído, manso, pacífico. A filha adolescente não
buscando. Aí André Luiz me disse, Fernando, se estivesse no show de algum cantor, estava no mesmo mistério. Porque prejudicando o espírito desencarnado que está ali, ainda dormindo, ainda recuperado e recebendo toda aquela vibração negativa. Né? E aí, gente, o questionamento muda. É fundamental a gente entender isso. Quando a gente perde um ente querido, perde um filho, a gente, se for católico, é muito natural. O evangélico ele reconhece mais, você está na glória, aceita. O católico se revolta. Meu Deus, o que é que eu fiz? Como eu posso fazer isso? Por que Deus fez isso comigo? Já vi tanto esse questionamento. Mas o espírita, ele olha de maneira diferente, porque não é porque meu filho morreu. A reflexão é, para que levaste meus filhos? Qual a razão pela qual eu me separei desse ser tão querido na minha vida? Qual é a reflexão que tem que sair de dentro de mim? O que é que eu vou construir de dentro para fora para entender que eu precisava passar por essa atividade tão difícil? E se Deus não joga dados, se não existe sorte, existe azar, se não foi uma loucura, um suicídio, um negócio, aquele caso de fortuna, estava escrito que a pessoa passasse por isso. E aí a gente cita nos próximos 2 slides 2 histórias bastante interessantes. Uma tem a ver com morte prematura e razões pela qual o espírito renasce na Terra desencarnando cedo. Isso pode acontecer por opção dele. E outra sobre livre-arbítrio. Aí é o seguinte, existia na Califórnia um cidadão, Leslie Stanford, muito rico. Ele tinha sido governador da Califórnia no final do século XIX, em São Francisco. Tinha sido governador da Califórnia, ele era senador do estado da Califórnia, um rico, milionário, fazendas e tal, e ele tinha uma esposa e um único filho. Uma esposa, aquela senhora, quem viu a década de 70 em Recife, sabia quem era caridoso na cidade, porque saía de João Alberto, saía Alex, uma das pessoas uma da região da LBA, região da assistência, fazia chá, isso, fazia aquilo e tal. Aí, ela vivia exatamente essa vida frívola, o filho criado, mais ou menos pensando no início da adolescência, o filho criado dentro do palácio, educado por babá e francesa, não tinha nem para a escola, ele ia, vivia essa vida lá muito tranquila, junto isolado num castelo, e ela mal viu o filho. No domingo, tinha um almoço à francesa, cheio de garçom, cheio de barraca, perto daqueles pratos e tal, garfos, e ela viu o filho. Aí, de repente, ela levava a vida dela, essas coisas sociais, a radicalidade, né, entre aspas. Aí, chega uma situação com uma parente distante dela, uma prima, morre. Aí, uma amiga dela, dessas futriqueiras, chega para ela e diz, olha, é o seguinte, a tradição reza que quando algum parente morre, a gente se recolhe à nossa casa durante 7 dias. Não deve sair. É preciso saber que você está junto. Eu me lembro bem que na minha época, era uma faixinha preta, né? Eu conheci uma senhora que era filha do meu pai, que ela perdeu o marido e desde esse dia ela só usava preto. Eu a vi na Boa Vista, muitas vezes, toda de preto, sapato, vestido, véu cuidado, toda de preto. O marido dela disse um bom. Ninguém obrigava a mulher a de preto todo, o marido morreu. Eu nunca perguntei ao meu pai, ela é prima dele. Aí ela ficou dentro de casa, quando ela ficou dentro de casa, ela descobriu que tinha um filho. O filho dela estava dizendo, vou falar com esse filho aqui todo dia. Aí ela tem uma ideia, eu vou levá-lo para visitar o orfanato. Eu fui no orfanato da vida, o menino tinha menor ideia que existiam crianças carentes que moravam em organizações sem pai, sem mãe, sem saber o que ser da vida. Só que esse menino, quando chega no orfanato, fica maravilhado. Simplesmente apaixonou-se pelas crianças. Brincou o dia todo e tal. Ficou com muita pena todos eles. E volta para casa com aquela ideia fixa, que ele queria voltar para o orfanato. E aí, insiste em 1 dia, 2 dias, 3 dias, tempo passa, acabou a licença dentro de casa, e como insistiu, também começou a se preocupar. Porque veja o preconceito, você é milionário, leva seu filho para visitar um orfanato, pode. Tem que pegar o que acontecer, vamos mudar de assunto. Ah, não, se tu quer voltar, tu quer ver amizade, do jeito que é órfão, pobre, o que é que tem tua vida a ver com esse pessoal? Olhando para o lado do preconceito. E aí, ele
ele não convence a mãe, não consegue convencer a mãe, mas a mãe chega com o marido e diz, olha, eu estou preocupada, nosso filho só fala no orfanato, faz mais de 2 ou 3 meses, o tempo todo ele me esquece, vamos levá-la para fazer uma viagem à Europa. Depois de alguns meses viajando para a Europa, naquela época, 4.000 quilômetros de trem de São Francisco para Nova York. Isso deve dar quase uma semana no trem velho, naquela época. Depois pega um navio, que eu sei quase um mês. Passamos 2 meses viajando, quando volta, sempre 6 meses fora. Mas ele não conseguia esquecer. Ele estava no navio que estava dando na direção ao final. O tempo foi passando, nada mudava, de repente entra a trama do destino. Ele adoece. Procura um médico, tudo para o diagnóstico. Febre tifoide. Febre tifoide não tinha cura. Não existia remédio, vacina, antibiótico, né? Infelizmente, Lesnar Stanford Jr. desencarna. Muito jovem, ainda adolescente. Tristeza para a família, embalsama, bota no caixão, bota no navio, bota no trem, bota no túmulo da família em São Francisco. E aí, a história não acabou aí. O melhor da história vem depois. O pai e a mãe, milionários, resolvem doar grande parte da fortuna para a fundação da universidade do nome do filho. Universidade Lesnar Stanley Jr. Ele era dono de uma fazenda chamada Palo Alto. Palo Alto é exatamente a sede lá da Universidade de Stanley. Ali a sede gerou aquele conhecimento de Google, Facebook, Instagram. Gente, você tem ideia que você doar um dinheiro para a universidade nos Estados Unidos e 100 anos depois, a universidade de ponta entre 5 milhões, porque ela gerou de retorno para a sociedade. Não só de conhecimento, não só de pessoas que se formarem a ver empresa de emprego, prêmio Nobel, é impressionante. Então, a minha teoria desse cara é o seguinte: o espírito, muitas vezes, ele vê, acompanha a vida do pai e da mãe, pode até estar muito feliz, rico, mas está perdido espiritualmente. Ele pede para reencarnar por breve momento, sabendo que a reencarnação dele e um desencarne precoce vai despertar valores espirituais do pai e da mãe, que vai permitir que ele mude o rumo da vida dele. Então, fez a armação, você dá aquela topada, né? Topada só bota a gente para frente, e dá uma topada e cai para trás. Então, essa mudança de rumo foi graças à morte do filho. E o bicho dá para vislumbrar, para mensurar uma doação de dinheiro que gerou de bônus espirituais para as pessoas, porque daoria é muito fácil, mas a gente é tanto dinheiro, é tanta coisa que veio de volta, que esse casal com certeza usufruiu espiritualmente falando, além de reencontrar com o filho, muito feliz, para ver desencarno. Depois, gente, aí entra a história do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é fundamental em tudo da nossa vida. Você desencarnou, você é um espírito que tem evolução espiritual suficiente, você está pronto para ser ajudado pelo espiritual para desencarnar. Aí você desencarna, os teus mentores te recebem, vamos considerar lá que você vai se recuperar. Você fala, não quero não. Eu quero voltar aqui na minha casa. Por quê? Não, porque minha mulher, meu filho, está muita confusão, tá? Meu amigo, é para eu sair. Não, eu quero. Tá bom. Você quer? Livre-arbítrio, fique. Vamos embora. No dia que você quiser, se nos chama, quer que volta. Ou seja, o respeito à vontade do espírito individual é muito grande. Aí eu cito esse filme Ghost. Esse filme Ghost é um filme que todo mundo viu. Eu vi esse filme antes de ser espírito. Foi de 90 a 91. Ele é muito bem feito doutrinariamente. Eu só acho que aquela parte do metrô, o cara chutando moeda, o fenômeno do efeito físico não é tão fácil de acontecer. Tem que ter médio, efeito físico e tal. Mas, qual é a história de Ghost? Ghost é a história daquele casal, né? Petro Soares e Denimbu, casal, tinha uma empresa, uma mulher muito bonita, e tinha um amigo, que em tese era amigo dos dois. Só que era amigo da onça, era alguém que estava de olho na mulher e estava de olho na empresa do cara e do cara. Ele contrata marginais para dar um susto, não é para matar, é para dar um susto. Mas esse pessoal, numa confusão, de repente dispara uma mamata, o marido dela, ele sai do corpo físico na mesma hora, aí começa a livre-arbítrio. Na hora que ele sai do corpo físico, uma luz branca acende assim. O que é essa luz? É a luz espiritual abrindo uma porta para ele subir e ir embora. Vai embora. Gente, aquela busca, segura na mão de Deus e vai, não olha para trás, não é para qualquer um. Eu só imagino minha mãe, dá o filho
pelo amor de Deus, vai para trás. 9 filhos. É muito difícil. Se respeita, não quer não? Tudo bem. Aí ele olha para Luz e olha para os assassinos fugindo. O que é que ele faz? Corre atrás. A Luz fecha na memória. Livramento. A Luz fecha na memória. Aí, resultado, ele vai, começa a trama do filme, ele se encontra aquele médico, né, Woody Gubin, que não era médico, era uma charlatã. Ela nunca tinha tido nenhuma experiência mediúnica, mas quando ele se aproxima, aflora nela a mediunidade, aflora não só para ele, aflora para ela, ela fica louca, fica com medo, porque ela vivia desse dinheiro, mas enrola nos outros. A partir do momento que foi verdade, ela ficou com medo do fenômeno. Aí ela ficou no vídeo dela, ela se convenceu, ela foi atrás da esposa, o que aconteceu, a esposa se acreditava, o tempo passando e tal. Antes do reencontro lá no fim do filme, o vilão, ele, em uma situação que eu não me lembro mais, ele tem um acidente, aí um pedaço de vidro da janela quebra, entra na barriga dele. Aí você vê, na hora que ele desencarna, os espíritos inferiores pegam ele assim, só o barulho. Aí alguém, eu dando uma palestra, ele dizia a mim que não é desse jeito. É sempre por causa da palestra, alguém quer questionar o palestrante na hora da palestra. É melhor dizer depois, Fernando, tu não acha isso? Tu não acha que era passar de outro jeito? Aí, eu não sei se é verdade, se é mentira, mas eu já vi muito isso. Quando o espírito é inferior, mata alguém e ele é assassinado, quem acompanha não é papai nem mamãe, não. Se o espírito quer fazer o mal, aí me levam, ele está gritando, está fazendo não sei. Aí, no final do filme, o que acontece? Ele incorporado mediunicamente na médium, conversa com a esposa, se abraça, chora, assim, se reencontram e finalmente eles ficam em paz. Na hora que estão em paz, já fizeram tudo que tem que fazer, na mesma hora a luz abre, a mesma luz que abriu no começo do filme, abriu no fim. Aí é livre-arbítrio também. Ele já queria ir embora. Aí ele segue, só entra, fecha a luz e o filme acaba. Ou seja, se você quiser ser ajudado e tem crédito para ser ajudado, você vai ser ajudado. Se você mesmo tendo crédito, quer fazer outra coisa na vida, no mundo espiritual ou até aqui, no mundo espiritual nunca vai dar obrigado. Eu cito os casos de suicídio, por exemplo, cidadão. Ele primeiro, o suicida, ele sofre muito, mas primeiro ele tem que reconhecer que fez besteira. E o que ele fez foi errado. Na hora que ele reconhecer que fez errado, ele tem que pedir perdão. Nessa hora, finalmente, ele está para ser ajudado. Antes não. Muitos não chegam, não, esse cara vai sair daqui já, hoje não está sofrendo, não. Antes não. Não. Depurar os erros, reconhecendo a besteira que fez, ele vai ficar sofrendo. O luto nos proporciona, por fim, uma oportunidade de autotransformação, crescimento espiritual, desenvolvimento de virtudes com paciência e compaixão. Tem que ter paciência, tem que ter compaixão. E então, olhar para o futuro, convidar a olhar para o futuro com esperança e missão espiritual. E aí eu conto uma história que havia um viajante, eu não vou ler, não, só explicando o seguinte: havia um cidadão que ele era caixeiro viajante. E ele tinha 2 filhos maravilhosos. O caixeiro viajante era alguém que antigamente pegava camelo, cavalo, carroça, caminhão, tudo enchia de produtos, saía pelo mundo, meses vendendo, né, de porta em porta, seus clientes, etc. Quando terminava, ele voltava e pegava mais. Encontrava a família, passava uma semana. Aí, uma das suas novas ausências, um terrível acidente provocou o desencarne dos seus 2 filhos. Quando dava? Desencarne dos seus 2 filhos. Aí, além da própria dor, a esposa sofreu como sabia dizer a ele. Meu Deus do céu. Aí ela disse, quando ele chegou, você está triste. Eu disse, olha, na sua ausência, o Senhor, muito poderoso, me deu 2 joias muito preciosas para que eu tome conta. E eu me apeguei muito a essas joias. Chegou um tempo que ele chegou e pediu ela de volta. E eu não quero entregar. Eu estou muito apegado a elas. Mas o que ele diz? Era um sério. Ele chega e diz, como você pode querer ficar com algo que não lhe pertence?
A pedido do dono, você cuidou do que não lhe pertencia, ótimo, parabéns. Mas é de direito que a devolva como verdadeiro dono, mas se quiser de volta. Pois é, querido, foi isso que aconteceu. Deus, o Pai de todos nós, o verdadeiro Pai de nossos filhos, veio buscá-los. E eu tive que entregar aquelas 2 joias de volta. Infelizmente, nossos filhos morreram. É aquela grande lição do Antigo Testamento de Jó. O Senhor me deu, o Senhor me tomou, tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil, não é fácil. Mas era Jó já há 3, 4 mil anos passado. A gente encerra com algumas estrofes dessa letra. Essa música, eu fui com o show de Jeová muito tempo, comecei a ouvir quando eu fui ler. Essa música é muito bonita, a lógica da criação. Que para ele é mesmo ser lógica. Ele é muito católico. Ele foi criado, além do Rio e Brasília, ele foi criado na adolescência e a música despertou para ele. Foi da música barroca. No interior de Minas, morou lá. Aí, o que é que ele diz nessa música? O mérito é de todos os santos. O erro e o pecado são meus. Normalmente, nós, de modo geral, pecadores. Mas onde está a nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Veja a questão do livre-arbítrio. Né? Não, tudo é vontade de Deus? Minha vontade, eu estou assim, boiando, feito sem destino. Apenas não sei ler direito a lógica da criação, o que vem depois do infinito e antes da tal explosão. Big Bang, antes da tal explosão, o infinito, será o final dos tempos. Por que o tal ser humano já nasce sabendo do fim e a morte da sua mãe engano as flores do seu jardim? Só perda dos filhos. Né? Por que Deus cria um filho que morre antes do pai? E não ele? E pega, e não pega, né? E não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai. É difícil. Ele se questiona o tempo todo, mesmo sendo católico. E aí, essa estrofe é para nós espíritas, uma felicidade, uma alegria muito grande. O que ele diz? Porque se existe outra vida, não mostra para a gente de vez. Por que nos deixa no escuro se a luz é de mesmo de vez? Veja, nós espíritas não nos identificamos com essa estrofe, porque nós sabemos que existe outra vida. Já foi mostrado a nós de forma clara que a vida após a morte. A gente não está no escuro e a gente sabe seguir em direção à luz, é tudo uma opção nossa. Isso é muito gratificante, isso aqui, vamos dizer assim, é muito bom para a gente, porque passarão por volta. Serão. O que é que fica dessa palestra? A morte é uma ilusão dos sentidos. Todo mundo aqui sabe que a morte não existe. A gente vai continuar vivo. A gente pode demorar para andar, a gente pode estar em qualquer lugar, dependendo do nível espiritual da gente, lugar muito bom, lugar de sofrimento e tudo, a gente vai continuar vivo. E se a gente nunca morre, a vida continua do outro lado da vida. Essa é a mensagem que a gente deixa para todos nós aqui, a Associação dos Juristas de Pernambuco. Agradecendo a oportunidade de ser deram aqui nessa casa e conversar um pouco com vocês. Boa paz a todos. Muito obrigado. Então, eu fico aqui, eu estou chamado. Doutor Roberto, legal. Joinha? Então, voltamos ao nosso intervalo desse encontro maravilhoso que está ocorrendo aqui nessa manhã de domingo, da Associação Jurídica Espírita de Pernambuco. Como vocês viram na palestra do nosso querido amigo Fernando Luiz, muito produtiva, e eu gostaria de chamar aqui o nosso diretor acadêmico, né, Roberto Albuquerque, para fazer, né, uma breve homenagem ao palestrante de hoje, e em seguida as considerações de Fernando Luiz, né, e eventuais perguntas que serão direcionadas a ele. Roberto, por favor. Olá, muito bom dia a todos e todas. Tá? Muito obrigado pela presença. E, na realidade, gostaria, né, de agradecer ao querido amigo Fernando Luiz. Né? Estamos juntos aí, há quase 30 anos, né, Fernando? Trabalhando juntos, meu chefe. E sempre com muito carinho. Fizemos uma equipe maravilhosa nesse momento de personagens pessoais muito ricos. Né? Mas eu gostaria muito também de agradecer a sua presença aqui na rádio. Exatamente por tratar de um tema que seria fundamental mesmo, tá?
para todos nós, né, seres humanos, que aqui estamos aprendendo, evoluindo e crescendo. Não apenas os espíritos, tá? Mas dizer essa mensagem, tamanha esperança, tamanha superação, no momento, muito apoiador, tá? Nesse sentido, Fernando, eu queria te pedir, tá? A gente comentasse um pouquinho para quem, mesmo ser espírita ou não ser espírita, tá? Está vivendo nesse momento. Dor tão profunda, uma perda de um ente querido, uma prematura, tá? O que é que você sugeriria para essa pessoa, tá? Buscar auxílio, tanto na luta espírita como fora da luta espírita, tá? Entender, tá? Todo esse contexto aí. O mais importante, eu acho que você tem que buscar uma conexão com o divino, com o sagrado, com o mundo espiritual, eu acho que através da prece. A prece sempre vai ser, pedindo um pleito, uma tentativa de se comunicar com o mundo espiritual superior, esperando que a resposta chegue. É lógico que prece, com comunicação de espírito após a morte, o telefone só toca de lá para cá, como dizia Chico Xavier. Né? Então, eu não, na minha experiência pessoal, eu nunca fui atrás de buscar uma mensagem da minha mãe, que foi o querido da minha mãe, do meu pai mais recente. Essa mensagem veio quando eu não esperava. Existia a expectativa, existia a possibilidade, mas ela veio quando era para vir. E aí, na hora da prece, você fortalece, você vai buscando entendimento, e através da intuição, você começa a receber a resposta. Não vai chegar a receita de bolo, exatamente, mas vai chegar, a prece ela dá força, ela fortalece o espírito. E aí, a partir daí, você vai procurar locais, pessoas que possam ter passado pela mesma experiência que você, e venceu a dificuldade, conseguiu continuar vivendo, porque o tempo é muito cruel, e a gente sabe disso, mas o tempo apaga tudo. Apaga até os dois, nós sabemos. Foi de 30 anos, 40 anos, não morreu. Eu não vejo mais essa dor, eu vi, eu tenho certeza do resultado. Então, você buscando isso, esse testemunho, esse contato com pessoas que passaram por isso, de um modo geral, você vai conseguir forças para ver que a sua dor não é única. Sempre quando a gente passa por uma dificuldade, a nossa dor é a maior dor do mundo. O grande risco do suicida, cometer o suicídio, é o quê? Porque ele acha que a dor dele é a maior dor do mundo. E ela é uma dor impossível de ser vivida e ele quer matar a dor. Por que ele matar a dor? Achando que matando a si próprio, a dor morre. Aí, infelizmente, é a grande surpresa. A maior dor na Terra não se compara à menor dor do suicídio. Agora, você vai aprender tudo que você conhece também, de modo geral. Seria isso. Seria essa busca da prece, a busca do testemunho, do contato com os adversários por isso, a orientação espiritual do centro espírita, do centro espírita, começar um tratamento, começar a ouvir palestras, começar a tomar passo, água vivificada, e aí permite que o ambiente dentro de casa, a dor, a tristeza, peça estirada, no momento natural, mas pouco a pouco a gente vai começar a receber presentes do céu, como as mães, os pais, que antigamente tinham lanche liberado, eles recebiam carta dos filhos, estimulando para eles, permitindo que você siga pela vida. Ficou a marca. A marca permite que você cresça espiritualmente, e não é fácil passar por uma dificuldade dessa e não crescer. E a partir daí, vamos esperar o dia do retorno, da chegada das pessoas às nossas vidas, do outro lado da vida, como todo mundo se reencontra. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui presente. Deus paz a todos. Eu realmente agradeço pela tua presença e queria receber, tá? Um chat comigo, tá? Com carinho, agradecimento aí pela colaboração e hoje massa. Muito obrigado.